Olá pessoal, eu sou o pastor Ademir, seja muito bem-vindo ao canal Cultura Reformada e à playlist Pregação Reformada. Aqui você encontra pregação reformada todos os dias, pregação fiel, edificante. Por isso, se você está chegando agora no canal, já aproveita e se inscreve marcando o sininho das notificações para você não perder nada que produzimos aqui. Dá o seu joinha porque ajuda muito o canal, tá certo? E você gostou do vídeo, da pregação que você assistiu? Comenta e também recomenda para todo mundo que você conhece. Convida todo mundo aí para também acompanhar o canal Cultura Reformada. Aí detalhe, assiste o vídeo até o final porque depois da pregação eu volto para te atualizar sobre toda a programação de nosso canal. Tá combinado assim então? Sem mais enrolação então, bora para a pregação. Roda a vinheta. Graças ao nosso bom Deus. Meus irmãos, vamos então ouvir a pregação do Evangelho. Eu queria convidar os irmãos logo. Vamos ler aquele mesmo texto da manhã, de Mateus capítulo 5. Vamos seguir nessa ordem. E em seguida vamos pular para a primeira carta do apóstolo Pedro. Vamos começar com Mateus 5, capítulo 5 no caso, versículo 27 ao 30. Depois para a primeira de Pedro. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Vamos agora para o texto principal, primeira carta de Pedro, capítulo 1, e vamos ler do versículo 13 ao 21. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Foi até o 21, não é isso? E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Até aqui. Nós estaremos usando, de acordo com a necessidade, mais textos. Eu ainda vou ler a pergunta 109 do Dia do Senhor 41. Nós lemos pela manhã a pergunta 108. A 109 diz bem assim. Ouçam com atenção, irmãos. Nesse mandamento, o 7º mandamento, não adulterarás. Nesse mandamento, Deus proíbe somente o adultério e pecados vergonhosos semelhantes? Não. Desde que somos corpo e alma, templos do Espírito Santo, é a vontade de Deus que nos conservemos puros e santos. Por isso ele proíbe todas as ações impuras, gesticulações, palavras, pensamentos, desejos e tudo aquilo que possa nos induzir à impureza. Até aqui. Amada congregação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje pela manhã nós aprendemos em uma exposição do 7º mandamento, não adulterarás, sobre como a revolução sexual é uma ofensa a Deus e, na verdade, uma negação da natureza humana estabelecida por Deus mesmo. E que todas as relações, diante dessa questão sexual, que não obedecem ao padrão da criação, que é um homem e uma mulher, estão seguindo, na verdade, uma ordem revolucionária. Estão rejeitando a palavra de Deus e, portanto, é adultério. Então, nós aprendemos muitos princípios, na verdade,
a respeito do sétimo mandamento, entendendo que tudo aquilo que foge do padrão homem e mulher no casamento é adultério. Foi o que aprendemos pela manhã. É isso que aprendemos na resposta à pergunta 108, que toda impureza sexual ela é amaldiçoada, condenada por Deus. Hoje à noite vamos continuar a aprender no sétimo mandamento e acabamos de ler aqui a resposta à pergunta 109, onde já vemos que a aplicação do sétimo mandamento ela é muito mais profunda do que apenas as questões diretamente ligadas à prática sexual ilícita, por exemplo. Assim, aprendemos que temos implicações importantíssimas desse mandamento para a nossa vida pessoal e que diz respeito a como nós nos apresentamos neste mundo. Pela manhã, ouvimos um sermão com o título O Sétimo Mandamento contra a Revolução Sexual. Agora iremos ouvir um sermão que tem um título O Sétimo Mandamento, um chamado à pureza. É disso que iremos tratar. No início da carta de Pedro, depois os irmãos podem ler, não é? Lá no versículo 1 em diante, vão perceber que Pedro direciona as suas palavras àqueles que ele chama de eleitos de Deus. Ele está falando aos eleitos de Deus. Nossa pregação não é sobre eleição hoje, mas é aos eleitos que Pedro está falando, isto é, aos membros do corpo de Cristo. Pedro se refere em sua exortação à santidade justamente aos cristãos. E por quê? Porque os eleitos foram eleitos para a santidade. Esse é um detalhe muito importante de nossa doutrina reformada, que quebra aquela mentalidade que quer usar a nossa doutrina como uma razão para viver de maneira devassa, em pecado. Pensando, ora, sou eleito, nada fiz, Deus me salva, eu não faço nada por mim mesmo, então posso viver de maneira livre, fazendo aquilo que a minha carne deseja. Não, Deus elegeu para um propósito que é a santidade. Por isso Pedro fala à igreja assim. Observem que não somente Pedro, mas também Paulo ensina a mesma verdade. Por exemplo, em Romanos 8, 29, nós vemos bem assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Predestinação e eleição são usados como sinônimos da Bíblia. Na verdade, refere-se à mesma doutrina. Então, ou seja, refere-se à salvação do homem pela soberania de Deus. Ele diz, porque os que dantes, ou seja, os que anteriormente conheceu, se vamos perguntar quando é esse anteriormente, é antes da fundação do mundo. Então ele fala, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, isto é, de Cristo, a fim de que ele, Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. E não somente aí, mas em Efésios capítulo 1, versos 4 e 5, Paulo também diz, como também nos elegeu nele, em Cristo no caso, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Essa doutrina da eleição, na verdade, é uma exortação àqueles que creem que são eleitos de Deus a uma vida de santidade. Sem santidade, sem temor, sem vida piedosa, a eleição é só um blefe, é uma tolice, é só falar por falar, não tem aplicação real. Não se pode dizer que realmente se crê que é eleito de Deus sem que a vida seja direcionada para o propósito dessa eleição. Mas no contexto aqui, Pedro, que direciona suas palavras aos eleitos, ele começa a fazer justamente isso. Ele fala aos eleitos e começa a exortá-los à santidade. Exortar os eleitos a confiarem em Deus e a viverem de acordo com a sua vontade. Então é a nós que o Senhor está falando. Então primeiro aprendemos que somos chamados, meus irmãos, como eleitos de Deus, à pureza no modo de pensar e no modo de agir. Eu leio mais uma vez os versos 14 a 16, que diz bem assim, como filhos da obediência, ou filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E verso 16, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Sendo este um chamado à pureza, meus irmãos, somos remetidos justamente ao sétimo mandamento, onde Deus nos proíbe de termos uma vida impura. O sétimo mandamento, ele está falando justamente sobre a vida pura. Deus, que é santo, exige pureza de seu povo. O contrário dessa vida pura exigida no sétimo mandamento é uma vida de adultério.
Assim aprendemos que as aplicações do sétimo mandamento são muito mais profundas do que pensamos e referem-se a toda a vida do cristão diante do Senhor, a uma vida de temor a Deus. Como sempre, meus irmãos, temos duas culturas para fazermos comparação, para percebermos, para investigarmos de fato pela palavra, de que maneira nós devemos nos posicionar neste mundo, não é? Que tipo de cultura é a cultura do povo de Deus? No Antigo Testamento, podemos ver as mesmas palavras que lemos na carta de Pedro, sendo dirigidas aos israelitas, por exemplo, pois o Deus Santo chamou um povo para a santidade. E essa santidade significava literalmente a separação dos outros povos, isto é, a rejeição do modo de vida dos pagãos. Então isso é muito importante para nós. Deus, quando chamou um povo, ele chamou esse povo para ser diferente, não é para ser igual ao mundo. O povo de Deus não foi separado por ele para imitar o mundo. Nós imitamos o Senhor. Imitamos a Deus. Esse é o objetivo. E a lei de Deus era o que na prática fazia essa distinção. Então, não é uma questão apenas de dizer bem assim, olha, vocês precisam serem diferentes do mundo, dos povos pagãos, dos idólatras. Não. O Senhor disse isso, mas ele deu uma lei para que pela obediência da lei essa distinção ficasse clara. Que ficasse evidente que a cultura do povo de Deus era diferente da do mundo. Era uma cultura moldada pela lei de Deus. Era uma cultura moldada pelos princípios que o Senhor revelou ao seu povo, não é? Os pagãos eram contrários a isso. Eles negavam essa lei e negavam a ordem da natureza dada por Deus, como aprendemos hoje pela manhã. Hoje, meus irmãos, o povo de Deus está disperso pelo mundo. Nós não somos uma nação, uma igreja-estado. Não existe um país cristão. Isso é, digamos assim, eu não vou dizer que é uma falácia, mas pelo menos é um erro de reflexão de algumas pessoas que dizem, por exemplo, o Brasil é um país cristão. Não, não é. Pode ser que nós podemos até pensar assim, o Brasil tem maioria de cristãos, ainda que não praticantes, digamos assim, que são de verdade. Mas há pessoas que herdaram certa tradição de seus pais. Então, em termos de maioria, se declaram como cristãos. Isso não quer dizer que o país é cristão. O país não é cristão. Não é? Por isso que muitas aplicações não são para nós. Mas, de uma maneira geral, quando olhamos para o que Deus está mandando ou ordenando ao seu povo de separação do mundo, isso também se aplica a nós. Não que nós vamos sair do nosso país. Não que vamos nos isolar em uma ilha. Nós não podemos ser ilhados. É no mundo que nós temos que viver e na sociedade brilhar com a luz do Evangelho. Mas, estando aqui, rodeados de pagãos, de ímpios, de pessoas que não temem ao Senhor, fazendo a diferença. Porque, na verdade, no fim, é essa a luz que as pessoas podem ver na igreja. A diferença que cada cristão faz em sua vida particular, em seu testemunho pessoal. Então, Pedro está dizendo justamente a nós cristãos hoje, está falando que isso é um chamado à santificação, um chamado para obedecermos a Deus. E devemos, então, lutar para não nos amoldarmos ao mundo. E por quê, meus irmãos? Porque o mundo é oposto a Deus. Como lemos em Tiago 4:4, é um texto que muitas pessoas conhecem, quando o Tiago diz bem assim, em algumas traduções infiéis, mas na que eu estou usando aqui, ele fala, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A Bíblia ensina, então, que não há meio termo. Ninguém é meio crente, entende? Eu não sou meio salvo. Assim como não existe uma mulher meio grávida. Não. Ou eu não é. É simples entender isso aí. E essa distinção tem que ser clara, porque como o Tiago está dizendo aqui, fazendo essa aplicação, se uma pessoa se posiciona do lado do mundo, isto é, se uma pessoa abraça a cultura mundana e os valores do mundo, que são opostos à fé cristã, não é, a Deus, essa pessoa ela se coloca, ela se posiciona como inimiga de Deus. Esse é o ponto. O mundo é inimigo de Deus. Nós não podemos enxergar o mundo de outro jeito, não. Não é tipo assim, nós praticamos a nossa fé e nós gostamos de fazer isso, certo? É o nosso jeito de ser, mas quem não quiser ser, tudo bem. Deus não liga para isso, não. Liga. Ele olha para o mundo e chama eles de inimigos. Não é à toa que a Escritura está repleta de ameaças de Deus contra a impiedade. O que nós acabamos de cantar no Salmo 54 foi justamente isso.
Os ímpios não vão prevalecer. Deus não leva isso na brincadeira. Quem então está do lado do mundo, quem abraça os princípios do mundo, não está apenas dizendo bem assim, essa é a minha opinião. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. Esse negócio de é minha opinião é uma invenção, não é, filosófica e tola, que leva as pessoas a acharem que elas podem opinar, e isso eu quero dizer que elas podem opinar e viver de acordo com a sua própria vontade, como se não houvesse um preço, como se não houvesse uma responsabilidade diante de Deus. Mas há uma responsabilidade diante de Deus, e aqueles que estão optando por fazer a sua própria vontade são inimigos do Senhor. Isso é muito claro aqui. Portanto, não devemos nos conformar com este mundo, como Paulo diz em Romanos 12, verso 2. É exatamente o princípio. E é sobre isso que Pedro está falando aqui. Ele afirma, no verso 14, como filhos obedientes. Ele fala isso à igreja, aos eleitos de Deus. Não vos conformando com as paixões, os desejos, não é? As concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Como pecadores, obviamente nós somos tentados. No entanto, existe uma mudança no coração daqueles que pertencem a Cristo. Veja, nós somos pecadores. E não somos melhores do que aqueles que estão lá fora e que se posicionam inimigos de Deus. Nós não somos melhores do que eles, nem mais merecedores de nada. Assim como eles, nós também merecemos a condenação. Esse é o fato. Mas ainda assim, sendo tão pecadores assim, se Cristo nos alcançou por sua palavra, por sua obra de misericórdia, há mudança em nossa vida. Do contrário, qual seria a razão para o Senhor falar: assim brilha a vossa luz diante dos homens, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus? Como é que nós vamos brilhar nessa diferença de santidade se a nossa vida não é diferente? Então percebam, meus irmãos, que há mudança sim. Nós somos filhos de Deus e precisamos ser obedientes, rejeitando os maus desejos da carne e lutando contra os desejos impuros. Como aprendemos em Gálatas capítulo 5, quando Paulo ele vai falar sobre a luta do espírito contra a carne, da carne contra o espírito. E ele vai fazer uma lista das características do que são as obras da carne. Como aqueles que são entregues à carne, eles agem, eles vivem, o que eles pensam, o que eles fazem. E como também aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus produzem frutos totalmente diferentes. Fruto de santificação, da qual a lei não condena. Por isso que ele vai dizer, contra essas coisas, as características do fruto do Espírito Santo, não a lei. Porque todas elas, na verdade, são obediência à lei de Deus. No verso 15, Pedro diz assim: sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O que Pedro está dizendo aos cristãos é que devemos ser santos em nossa própria vida, em cada aspecto da nossa vida. Em cada aspecto. Isso significa que devemos lutar contra a impureza dos pensamentos e também lutar contra a impureza nas ações. Por isso, o nosso catecismo nos diz justamente isso na resposta à pergunta 109. Por isso, ele proíbe todas as ações impuras, gesticulações, palavras, pensamentos, desejos e tudo aquilo que possa nos induzir à impureza. Por isso, meus irmãos, precisamos filtrar as informações que chegam até a nossa mente, que vão para o nosso coração. Temos que filtrar isso aí. Pelo que assistimos, pelo que vemos, pelo que ouvimos. O mundo já nos traz dificuldades suficientes. A nossa cultura ela é depravada, então já é difícil para nós essa luta. A cultura é depravada, não tem como não sermos tentados de alguma maneira. De todo lado, o que nós vemos é depravação. Não é fácil para homens e mulheres cristãs, não é, estarem neste mundo em uma cultura tão avessa à palavra de Deus, à moral, e não serem tentados de alguma maneira. Nós não podemos fingir que nós somos cegos quando andamos na rua. Nós não somos cegos, nós vemos muito bem. Nós enxergamos. E tudo aquilo que nós estamos vendo, essas imagens obscenas da cultura, da vida do nosso povo, não é? Isso pode ficar em nosso coração, em nossa mente. Nós podemos começar a imaginar coisas a partir disso. Nossa cultura é assim, depravada, irmãos. Não é? No nosso contexto cultural, existe basicamente um verdadeiro culto ao sexo. Isso é estranho. Parece que, observem que a nossa cultura, ela transborda a sensualidade.
ser sensual parece que é o objetivo. Tem que ser sensual. As pessoas trocaram, elas pararam de entender o que significa beleza. Ninguém entende o que é beleza hoje. Isso é tão claro que o nosso povo tem uma deficiência muito grande na mente de entender o que é arte, por exemplo. Tanto é que as pessoas não contemplam o que é o belo mais. Ninguém sabe o que é o belo. Ninguém sabe o que é beleza de verdade. Para as pessoas, tudo é arte. Tudo é arte. Não é? Inclusive, fazerem a réplica da cabeça do presidente e jogar bola numa quadra. Isso é arte, expressão. Liberdade de expressão. Pegar uma foto do presidente e no meio da rua, não é? Fazer suas necessidades para todo mundo ver. E chamam isso de arte. Um homem nu no museu com crianças tocando e chamam isso de arte. Vilipêndio, ofensas a religiões e chamam isso de arte. O mundo não tem noção mais do que é o belo. Não tem noção. E pensando nisso, essa falta de noção do que é bonito de verdade, as pessoas confundem beleza com sensualidade. Então, basicamente, não é a mentalidade de nossa cultura, ela é sensual. Está por todo lado. São nas propagandas. Meus irmãos, não é tão óbvio que a propaganda em nosso contexto ocidental, ela é usada de maneira sensual? Ora, não sempre foi assim no nosso contexto brasileiro? Me diga, não é tão óbvio isso? Uma pessoa, por exemplo, está assistindo a televisão e passa a propaganda de uma cerveja. O que está atrelado à propaganda da cerveja? Uma mulher de biquíni. É ou não é assim? O que tem a ver uma coisa com a outra? Mas você percebe que a ideia é você vender a sensualidade e atrair para comprar um produto usando a imagem de uma mulher. É desse jeito. A sensualidade está estampada nos outdoors, não é? Em comerciais, em tudo. Nas roupas dos brasileiros está a impureza, meus irmãos. Isso é muito sério. O cristão não pode ser bobo, não. Tem cristãos que são tolos, bobos. Eles imaginam realmente que os ímpios fazem as coisas para glorificar a Deus. Que eles estão pensando no bem da igreja. Ora, os estilistas, os caras da moda, estão tentando criar alguma coisa nova para vestir de maneira decente as pessoas pensando nos cristãos. Não é assim que funciona. Não é assim. As tendências de nosso país são sempre para pior. Sempre para pior, sempre para expor o corpo das pessoas. Tudo tem a ver com isso, não é? Sem falar em toda a produção cultural que temos no Brasil. E parece que o mau exemplo... É tão estranho isso. Antigamente, não dava para assistir... É difícil, cara, você assistir um filme brasileiro. Misericórdia. Você sabe que, além de palavrão o tempo todo, com palavras de cunho sexual, por exemplo, o tempo todo, porque isso é comum na nossa cultura, o pessoal acha que é normal. Não, o cristão pode xingar à vontade, pode falar palavrão. Nossa boca também tem que ser pura. O que nós falamos não pode ir contra aquilo que nós cremos. E aí falam palavrão, e mostram coisas explícitas, terríveis naquela tela. E hoje parece que o mundo, ao invés de repudiar a cultura brasileira tão devassa, eles estão aprendendo com o povo brasileiro. Porque você vai analisar filmes modernos, séries modernas, de outros países, é uma nojeira. Toda hora acontece uma cena explícita que não tem cabimento, não tem sentido. O objetivo realmente é sensualizar, é provocar sexualmente as pessoas. Não é? Eu não preciso nem falar das músicas em nosso país. Já foi o tempo que o conhecido funk carioca foi uma desgraça. Ele é uma desgraça, uma miséria, é uma vergonha cultural. Mas essa música é tão podre, mas tão amada pela população, que está influenciando outros gêneros musicais. O cara vai ouvir outro tipo de música, me perdoa a expressão, ser vergonhoso do mesmo jeito. A cultura é totalmente depravada. As pessoas vivem flertando e demonstrando nos olhares suas intenções impuras. Não é fácil viver aqui. Nós temos que admitir isso. Nós podemos entender nosso contexto brasileiro como que era a vida dos nossos irmãos há 2.000 anos atrás na cidade de Corinto. Nós sabemos aqui como que é. Nossa cultura é corintianizada. Não é de tanta depravação. O corpo, em nosso contexto, ele é cultuado.
E as pessoas usam o próprio corpo para ganhar dinheiro, não só com a velha prática da prostituição, como todos conhecem, mas também com a prostituição visual, não é? E mesmo assim, diante de uma cultura tão depravada, que mostra o tempo todo sensualidade, nós somos chamados, diante de tudo isso, a sermos um povo santo. Percebam como isso é sério para nós. A pergunta é, como vamos fugir disso? Como seremos santos numa geração tão depravada? A resposta bíblica é fugir. Nós precisamos fugir, sim, como José fugiu da mulher de Potifar. Nós temos que aprender a fugir dessas coisas. Fugir, como Paulo ensina, por exemplo, a Timóteo, para que ele fugisse dos desejos malignos da mocidade. 2 Timóteo 2, verso 22, ele diz isso. Timóteo, fuja dos desejos malignos da mocidade. Isso derruba. Por amor de Deus, devemos realmente evitar o contato com essa impureza. Percebam, isso já está aí e nós vemos. A questão é que nós não podemos olhar para isso e achar normal. Nós temos que repudiar essas coisas e falar contra elas também. E lutarmos em nosso próprio coração, porque a luta maior vai ser aqui dentro. Nós não podemos, por exemplo, mudar o mundo. É ilusão eu imaginar bem assim, olha, vamos crescer tanto, vamos influenciar a sociedade e vamos criar uma verdadeira teocracia. Não vai rolar. O mundo vai de mal a pior. Então a questão todinha é essa luta com o nosso próprio coração, com a nossa própria vida. A luta do espírito contra a carne, da carne contra o espírito. Por amor a Deus, devemos evitar sermos contaminados com isso. Não dá para lutar contra algo que você não odeia. Se você não odiar a impureza, você não vai lutar o quanto você podia lutar, o quanto você pode lutar para se afastar dela. Se você não odiar a impureza, você vai achar aquilo normal e vai se acostumar com aquilo. Não vai te incomodar em nada. E aí é que mora o perigo. Porque nós não caímos do dia para a noite. Não é tipo assim, estava passando na rua, pensar que não, passou uma bela garota, deu uma piscada para mim, pronto, adulterei. Não é assim que funciona. A não ser que a pessoa seja um maluco. Você é uma pessoa doida, para não pensar e fazer isso. Não. É de pouquinho em pouquinho. Nosso coração vai vendo. Nós vamos vendo essas imagens promíscuas e o nosso senso crítico vai diminuindo, gradativamente, vai diminuindo. Nós não conseguimos mais ficar indignados com aquilo, pensar que não, nós simplesmente aceitamos. Simplesmente aceitamos. Ou seja, a única maneira de combater isso é entendendo que essa impureza, essa vida de adultério, ela é contra Deus e nos afasta do Senhor. E então, por entender isso, devemos odiar essa vida de adultério, a impureza, porque isso traz vergonha ao Evangelho, à vida do povo de Deus, e não glorifica ao Senhor. Por isso, não podemos ficar passivos diante da devassidão. Meus irmãos, na resposta à pergunta 108, nós aprendemos que o sétimo mandamento, ele é aplicado não somente aos casados. Ele nos ensina que os casados devem manter a sua relação pura, mas também os solteiros. Ninguém escapa disso, não. Isso quer dizer o quê? Que a maneira como as pessoas solteiras se relacionam hoje é uma maneira adúltera. É uma maneira adúltera. Vamos desenhar, vamos ser claros, diretos. O rapaz vai namorar com a moça. A maneira como ele trata essa moça, como eles se tratam nesse relacionamento, de ficarem se tocando, se excitando, tudo isso é adultério. Tudo isso é pecado. Sabe por quê? Porque o homem e a mulher só têm direito no corpo do outro quando casam. Para ter direito, vão ter que se responsabilizar diante de Deus e da igreja. Do contrário, não pode. A Bíblia condena isso aqui. É isso que o sétimo mandamento ensina sobre pureza. E a maneira como as pessoas se relacionam hoje, poxa, né? As pessoas vivem... Quem é que precisa casar hoje mais? Não tem nada. Não tem novidade nenhuma. Nenhuma, meus irmãos. E a Escritura, ela condena esse tipo de prática, esse tipo de devassidão, e nós precisamos rejeitar e denunciar e nos inconformar com isso.
É sobre isso que o sétimo mandamento trata. Nos exorta e proíbe a impureza, pois o que vemos ou ouvimos pode apodrecer nosso coração e nos seduzir para uma vida depravada à semelhança do mundo. Nós nascemos depravados, meus irmãos, isto é fato, mas Cristo, por sua obra, nos resgatou para que não fôssemos mais escravos da devassidão. Nós somos pecadores. Sim, nós somos tentados, não adianta mentir, não. Nós somos tentados, todos nós, sem exceção, somos tentados. Mas como cristãos, redimidos em Cristo, nós temos que lutar contra a nossa própria natureza. Eu tenho que olhar para a minha própria vida e não gostar do que eu vejo. Eu não sou como Cristo. Eu não posso olhar para mim e dizer bem assim, agora eu cheguei num patamar de varão perfeito. Conversa fiada. Eu ainda sou um pecador, eu ainda falho e, portanto, tenho que estar insatisfeito com a minha própria vida. E assim é com cada um de nós, lutando contra essa depravação. É o que lemos, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. E como Pedro afirma, devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Seja naquilo que pensamos, seja naquilo que falamos, seja em como nós agimos, naquilo que fazemos, em nossas relações de amizade. Nós precisamos aprender isso. Que coisa terrível é quando cristãos acham normal. É sério, irmãos. Eu vou ser direto com vocês. Deus está vendo a vida de cada um. Vou ser direto com isso aí. Mas não é saudável e não é correto que um cristão venha nutrir amizade, não é, com pessoas devassas. Me diga, faria sentido eu, como um homem casado, não precisa nem ser pastor não, sou um homem casado, não precisa nem ser cristão não, ser casado, certo? Andar com adúlteros? Andar com homens mulherengos? Você acha que isso é normal? Nós cantamos o Salmo 1 pela manhã. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém na roda dos escarnecedores. Ele não está ali, ele não se envolve, ele não vai nutrir amizade verdadeira com pessoas que odeiam ao Evangelho, que odeiam a lei de Deus, que são assim depravadas. Quando alguém fala mal de um cristão assim, olha lá o crente, só no que não presta. Quem está falando não está errado, não. Infelizmente, estão falando com razão. Amizades boas não nos levam a um mau testemunho. Pensemos sobre isso, não é? É no mundo que as pessoas procuram a humilhação, o xingamento, as palavras de cunho sexual. Para que isso? Qual o sentido disso? De nos acostumarmos com a desgraça dessa. Piadas imorais. Piadas imorais e o crentinho dando risada. Eita, resenha da fera! Não é assim? O cara é um cristão, chamado por Jesus Cristo, mas ele gosta de uma piada imoral. Uma piada que fala de órgãos das pessoas. Nós não devemos fazer coro com o mundo, meus irmãos. Não devemos inventar desculpas dizendo, é a cultura. Fazer o quê? Lembre-se do que Tiago disse. Se eu quiser ser amigo do mundo, eu me ponho contra Deus. Eu me torno inimigo de Deus. Não é? Me torno inimigo de Deus. Não é o linguajar cristão, não é o testemunho cristão. Aprendemos também, meus irmãos, que nós somos chamados a nos apresentar. Veja, aprendemos até aqui sobre o nosso testemunho no mundo. Não é? No caso daquilo que nós recebemos, daquilo que nós ouvimos, temos que buscar a pureza. Mas não é só rejeitar o que há no mundo, nem tampouco imitar o mundo em algumas atitudes. Nós somos chamados também a nos apresentar de maneira santa ao mundo. Quer dizer que a diferença do povo de Deus, ela tem que ser vista. Ela tem que ser vista. Não é só dizer essa conversa fiada que crente hipócrita e falso tem. Deus conhece o meu coração, então tema por isso, porque o seu exterior não está refletindo o que há dentro de você. Esse negócio de dizer, não, pastor, o senhor está apelando demais, viu? Isso aí é legalismo, é uso e costume. O senhor vai dizer agora o quê? O senhor quer dizer o que com isso? Que eu devo julgar pela roupa?
Porque o que eu aprendi desde sempre é: não julgue ninguém, não julgue pela roupa. Como se isso fosse me julgar pela aparência. Não é assim, irmãos. Não é assim. A maneira como nós nos postamos revela o que está aqui dentro. Vocês já ouviram o texto bíblico que fala que a boca fala do coração está cheio. Pois bem, o corpo veste também do que está cheio o coração. Pense nisso. Nós também nos apresentamos de acordo com o que está em nosso coração. Nossas roupas, então, a roupa que o cristão usa, ela não é neutra. Roupa nenhuma é neutra. De jeito nenhum. Ela expressa, muitas vezes, devassidão. Você vai me dizer que se chega uma moça, uma jovem, uma mulher bonita, com suas roupas curtinhas, ela é uma pessoa decente? Nós não precisamos ser hipócritas como o mundo, não. O mundo é hipócrita, o mundo é mentiroso, o mundo finge, o mundo diz, a pessoa não tem respeito por ninguém, por homem casado, por jovens que estão numa fase complicada, expõe o corpo para todo mundo ver. Veja como eu sou bonita. O rapaz, veja como eu sou bonito. E não se preocupa com o mal que vai causar na mente daquelas pessoas que estão ali. Isso é uma pessoa decente? A hipocrisia do mundo vai dizer, não, de jeito nenhum. Deus sabe do meu coração. É a saída, né? É a tentativa de escapar da realidade. Não, o que a pessoa está demonstrando fora também é o que está dentro. Não adianta fingir com relação a isso. O que é que Cristo nos ensinou? Nós conhecemos a árvore pelo fruto. A árvore se conhece pelo fruto. Não adianta vir com a ideinha de que, não, eu me visto feito, me perdoa a expressão, uma meretriz, mas eu sou uma pessoa de Deus, uma pessoa maravilhosa. Conversa fiada. O jovem que está na academia, todo saradão, todo bombadão, né, com peito de pombo, grandão, chega e fica expondo a sua beleza masculina para ficar tentando as jovenzinhas na igreja. Age como se a vida dele fosse uma verdadeira passarela para ele ser um modelo, né? Pensa que é o Johnny Bravo, até as pernas finas tem, é só andando aqui assim, para você mostrar para as pessoas. Isso não é a atitude de uma pessoa decente que pensa no seu próximo. E o mundo é assim. E as pessoas se vestem assim de propósito. É para mostrar. Né? É a filosofia das companhias de pagode, né? Tudo que é bonito é para se mostrar. Essa é a filosofia deles. Você é uma pessoa bem feita, exponha para o mundo. É simples assim. E isso é pecado contra o sétimo mandamento, contra o Senhor Deus, porque a beleza externa que cada um tem é para ser desfrutada com alguém que a pessoa casar. Deus deu um dom maravilhoso às mulheres. E o homem gosta disso. Deus deu o dom da sensualidade para a mulher. Sim. Só que isso foi dado para ser usado no casamento. Fora não. Então esse negócio de irmã, de crente, não é? Ser bonitona e querer expor a sua beleza, isso é pecado. Isso não é conversa fiada de pastor, nem legalismo, não. É pecado mesmo. Se não é para ter diferença, lá fora. Não adianta ficar na comunidade sendo na vida inimigo de Deus. Não faz sentido isso. O cristão é chamado a fugir disso, meus irmãos. A negar essa devassidão. Então, a maneira como nós nos postamos, ela é séria. Ela diz muito a nosso respeito. Temos que nos perguntar, a maneira como eu estou me vestindo glorificará a Deus? De que maneira? A maneira como eu estou me vestindo, ela vai causar, ela vai tentar a vida do meu irmão? Ela vai provocar a mente do meu irmão, dos homens casados, dos jovens da igreja, das mulheres casadas, a pensar em bobagem? A roupa que eu estou vestindo, ela vai chamar a atenção para mim, para que eu seja o destaque, o brilhoso na festa? Porque se esse é o objetivo de uma pessoa se vestir, ainda que ela seja cristã, ela não está buscando a glória de Cristo. E essa impureza na maneira de se apresentar, ela é quebra do sétimo mandamento, isso é adultério. De acordo com a palavra de Deus, o cristão é chamado a fugir disso. Nós podemos... Isso é a vida dos ímpios. Eles são assim. Nós não podemos aceitar isso como sendo normal.
Querem ver isso de maneira clara? 1 Timóteo 2, versos 9 e 10. Ouçam com atenção. Isso é muito sério. 2 textos. 1 Timóteo 2, 9 e 10 e 1 de Pedro 3, versos 3 e 5. É a Bíblia dizendo para nós. Ele fala em Timóteo que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. Vamos entender o que é isso. Com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Está vendo que roupa não é neutra? Não é neutra, não. Ou seja, isso se aplica a homens e a mulheres. Tem a ver com como nós nos apresentamos. A ideia de mulheres aqui com tranças, com ouro, todas preenchidas de enfeites, é para que elas brilhem e todos vejam a sua beleza. Isso não é cristão. Não somos nós que importamos, não. É Cristo. Se eu quiser aparecer demais, ele que deveria ser visto não será visto em mim. A nossa atitude cristã deve ser como a de João Batista. Entende? Importa que ele cresça e que eu diminua. Então não importa eu. Do contrário, como é que eu vou dizer o que Paulo fala em Gálatas 2:20? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Como? Se só vem a mim, não vem a ele na minha postura, no meu testemunho, na minha maneira de falar, de tratar as pessoas. Ainda mais, não é? Ele fala como convém, ou seja, não é assim, se amostrando, falando em nosso linguajar mesmo, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher que serve a Deus, o homem que serve a Deus, eles têm uma maneira diferente, eles não imitam o mundo. 1 de Pedro 3, versos 3 a 5. Ouçam com atenção mais uma vez. Se alguém se importa demais com a aparência externa, com os enfeites para chamar a atenção, para parecer uma árvore de Natal, Pedro fala bem assim, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas no homem interior, tá? Encoberto no coração. A beleza está aqui dentro, ó. Olha o que o Pedro está dizendo aqui. É a única beleza que realmente importa, porque é a que Deus vê. Certo? Ele fala, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto. Olha como Pedro trata a maneira, a beleza verdadeira. Ele trata como se fosse uma roupa. A piedade é como uma roupa que veste o cristão verdadeiro. Não é? Então ele fala, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Tem que haver uma decisão de cada um de nós. Eu quero ser precioso aos olhos de quem? De Deus ou dos homens? Ou do mundo? Porque assim se adornavam como? Com pérolas e enfeites e tudo para chamar atenção? Não. Com um espírito manso, obediente, com piedade. Assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, aplicando o contexto de casamento. Olha aí a beleza verdadeira. É a piedade, irmãos. É a piedade. Isso é beleza real diante de Deus. Agora, entendendo isso, vamos para uma situação que torna a questão ainda um pouco mais complicada. Agora, eu vou perguntar, porque isso é o nosso contexto de hoje. Como é que nós nos postamos nas redes sociais? Vixe, rede social, Instagram, tem várias outras, né? Tem esse monte de bagaceira aí, não vou nem falar desses outros lixos aí que tem para as pessoas fazem, mas Instagram, que é muito mais voltado para fotos, para imagens, é o lugar perfeito para você fingir uma coisa que você não é. Não só a mentira das pessoas em postarem uma suposta vida perfeita, não é somente isso não, mas é o lugar onde as pessoas querem fazer fotos que realmente são sensuais, né? Mulheres, até crentes, né? Até crentes, com muitas aspas, que vão fazer uma fotinha com uma legenda, coloca até um versículo bíblico, não é? E quando você olha para a foto, o versículo bíblico está aqui embaixo, mas parece que o decoro está descendo até o versículo. Isso é vergonhoso, não é? Dando ênfase
a mostrar a sua beleza, né? Eu vou falar bem nordestinês mesmo, deixando os beiços bem brilhosos, sabe? Para todo mundo olhar e ficar babando. É sério, irmãos. Não estou dizendo que ninguém vai usar a rede social, não. Claro que pode sim, isso não tem problema nenhum. Mas é a maneira como nós fazemos isso. Tem que tomar cuidado. Porque as pessoas podem se focar em nós, naquilo que nós temos exteriormente, e nunca verem a beleza interior que Deus vê. Olha o problema. Que diferença fazemos no mundo assim? Olha, se for por boniteza, tem um monte de bonita aí, que ganha até dinheiro com sua beleza. Você não vai fazer diferença, não. Você é só, se você se achar uma pessoa bonita, você é só mais um bonito no mundo. Porque não falta pessoas bonitas no mundo. Não falta. Então a única beleza que faz diferença no mundo é a interior. E essa beleza tem que expandir, tem que crescer e ser vista em nossa vida, de verdade. Então temos que tomar cuidado com isso. Nós lemos no verso 15 a 17, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos também em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Estamos peregrinando, estamos andando até a Nova Jerusalém, até a Jerusalém Celestial. Estamos caminhando num deserto de nossas vidas. Enquanto estamos peregrinando, precisamos nos focar em glorificar a Cristo e não a nós mesmos. Isso é muito importante para nós. O texto diz ainda: se queremos ter uma motivação para lutarmos contra a nossa própria fraqueza moral, precisamos lembrar de quem somos e daquilo que foi feito por nós. Porque o que é dito aqui, Pedro não está falando a qualquer um, não, ele está falando para a igreja, para o povo de Deus, para os eleitos do Senhor, e ele trata eles assim, como pessoas amadas desde a eternidade por Deus, para uma vida santa, e dá uma motivação maior e suprema, que deve ser a nossa também. Ele fala, no verso 18, sabendo que não foi com coisa corruptível, com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. O que ele está dizendo aqui? Nós somos comprados. 1 Coríntios capítulo 6 também fala sobre isso. Nós somos comprados. Se eu pertenço a Cristo, quer dizer que eu não sou mais de mim mesmo. Eu não pertenço mais a mim, mas a Ele. E, portanto, eu tenho que reconhecer o preço que foi pago para o meu resgate. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Não adianta inventar desculpa de cultura. Porque aprendemos assim com nossos pais. Se o que os pais ensinaram é contrário à palavra de Deus, então vamos obedecer à palavra de Deus. Verso 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Esse foi o preço da nossa compra, para nos resgatar. O qual, na verdade, em outro tempo, e aí ele volta ao assunto da eleição. Porque ele vai dizer aqui, olha, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido. Quando foi conhecido? Ainda antes da fundação do mundo. Ou seja, ele volta à eleição para dar força àquela igreja. Ainda antes da fundação do mundo. Mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele, por meio de Cristo, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, porque a vossa fé e esperança, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Ouçam a exortação agora, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados ou regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. É o que estamos ouvindo hoje, agora, meus irmãos. Deus nos chamando à santidade, a lembrarmos que o Deus Santo nos chamou para isso, para brilharmos neste mundo e honrar a Jesus Cristo, não é? Para realmente confiarmos no Senhor e não imitarmos o mundo. Então pensemos sobre isso. O 7º mandamento nos chama a essa vida de pureza. Que a vida cristã, que a nossa vida em Cristo possa refletir isso, uma beleza verdadeira, pura, que possa apontar para Jesus Cristo.
que sejamos constrangidos com a obra dele. Fomos comprados para isso. Comprados para isso. Fomos libertos, não é, da escravidão ao pecado, para podermos ser livres em Jesus Cristo. E a verdadeira liberdade é essa, podermos seguir ao Deus Santo que nos chamou. Concluindo o texto, verso 24, ele fala: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Deus chama, Deus nos elegeu na eternidade para a santificação e ele exorta o seu povo a terem consciência disso e a realmente viverem para a glória de Deus. Amém? Não esquece não de cooperar com o canal se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.